Imagine que as forças de assinatura, sendo características positivas da nossa personalidade, quando manifestadas, utilizadas de modo consciente no nosso dia a dia, nas diversas atividades que realizamos, simplesmente manifestam virtudes humanas. Ou seja, manifestam virtudes. Significa que o uso das forças jamais incorre num círculo vicioso, mas nós estamos falando do uso da força num grau ótimo. Significa a força devidamente utilizada, para que com isso, como o próprio nome diz, força, eu não esteja superutilizando, por exemplo, o humor. Eu não vou utilizar o humor demasiadamente num ambiente em que isso será inadequado. Eu estou extrapolando. Eu não vou utilizar o humor num velório. Então, isso é um uso indevido da força. Nesse caso, para mais. Agora, o que é o uso para menos? Por exemplo, eu nem me dava conta de que isso é uma força minha. Então, vou dar um exemplo para você, usando a apreciação da beleza e da excelência. Durante a pandemia, eu tive uma cliente que estava trabalhando em home office, já trabalhava em home office, num quartinho de costura, só que esse quartinho de costura tinha também ali, era meio que armazenamento de alguns objetos, mas objetos que para ela tinham ali uma memória afetiva muito desagradável, muito desagradável. Então, eu não estou nem falando da energia, eu estou falando da memória afetiva bem consciente ali. Além disso, o quartinho era muito escuro, era cinza, escuro. Ela ficava ali trabalhando e ainda tinha a questão de ter um cheiro que para ela não era agradável. Imagina o seguinte, quando nós olhamos para isso, para a apreciação da beleza e da excelência como segunda força, você pode imaginar que nós olhamos para aquela força, ela não tinha consciência de que aquilo era uma força nela e importante para ela, ou seja, fazia sentido, aquilo a conectava ao meio e aquilo consequentemente energizava, aquilo tinha um significado maior, uma conexão maior. Adivinha o seguinte, eu pedi para ela, sugeri para a gente escolher ali uma gravura, algo que fosse viável, até porque nós estávamos em pandemia, então algo que não tivesse um custo alto, mas que possibilitasse olhar para aquilo e ter um sentimento bom. E ela escolheu a imagem do pôr do sol. Além disso, eu fiz um outro pedido. Como é que nós poderíamos deixar esse quartinho mais agradável, já que não poderíamos deixar aqueles objetos para fora, mas tinha que ficar ali, mas como é que ela podia lidar com aquilo? E ela arrumou um tapume, uma espécie de um tapume. Ela isolou aquelas coisas, colocou umas imagens bacanas e um outro pedido. Colocou, adivinha, um terrário sobre sua mesa. A partir daí, simplesmente ela começou a se sentir mais motivada, muito mais estimulada a entrar em ação e, consequentemente, começou a apresentar resultados bem diferentes. Abriu um negócio e hoje ela é empreendedora e saiu de São Paulo, trabalha com outras coisas, mas está muito feliz. Olha a diferença, não vou falar que foi isso, ela protagonizou o seu processo, mas o que eu quero trazer para você aqui de insight, que força será que você, ao olhar para ela, você num primeiro momento não se identifica, mas depois você para, reflete e se pergunta, nossa, eu acho que isso faz sentido para mim. Será que tem alguma força que está sendo subutilizada por você e que você pode começar a pensar em maneiras de colocar isso mais presente na sua vida para que você
examine o quanto isso está fazendo sentido ou não. Conta pra mim se isso fez sentido pra você e aproveita, deixa aqui um insight, compartilha com alguém para quem pode fazer sentido. Muito obrigada!